Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, as grandes histórias dos três mundos invisíveis, a sedição cósmica e o nascer dos espíritos das trevas. Quando o Criador originou a vida, os animais e o ser humano, resolveu dividir sua natureza em duas metades, no intuito de fazer com que se multiplicassem pela terra. Entretanto, a ideia de criar um ser superior e inteiro materializou-se na aurora dos guardiães cósmicos com quem compartilharia sua própria luz. Sem a divisão, não sentiriam o desejo de reprodução e nem mesmo seria necessário multiplicar suas células de forma sexuada. Em verdade, eles se multiplicavam a partir da luz divina. Com efeito, sua superioridade fez com que o Criador concedesse a eles a função imane de manter a ordem natural do cosmos. Até este momento, a maior das criações, acima até mesmo da humanidade, deveria agir sempre que algo se encontrasse fora do seu lugar pré-ordenado no universo. A única ordem divina que mitigava-lhes as ações era a de não interferir no livre-arbítrio das criaturas viventes do mundo original. Naqueles tempos, o Criador já havia construído, no meio do Jardim das Maravilhas, a fonte onde escorria a ciência do bem e do mal. Dessarte, não interferiram no engano do leão Erebus a Maia, que fora o responsável por introduzir o pecado ao mundo. Quando isso aconteceu, todos os seres viventes na Terra foram malditos e passaram a morrer, assim como tinha de ser o salário do pecado. Era inevitável, portanto, que uma força tão grande como o conhecimento do bem e do mal atingisse até mesmo a mais eminente das criaturas do universo. Em todo o firmamento corria o boato de que Elindros, o comandante supremo de todo o exército de luz e o ser mais forte dentre os seres que nasceram junto à vida, havia pleiteado ao Criador que reformasse todo o universo. Cônscio de sua própria força, questionou o Criador sobre as razões que o levaram à hierarquização dos seres e, coincidentemente, com o próprio Deus no topo. Pretendia, por isso, recriar o mundo original, mas sem distinção entre as espécies e sem um rei, algo que argumentava ser a igualdade completa. O Criador, todavia, redarguiu-lhe que estava no topo por ser o único agente criador que possuía o domínio absoluto sobre todas as coisas, enquanto os outros seres eram suas criações. Elucidou também que cada um dos guardiães da luz também possuía uma função no cosmo e que algumas eram mais importantes do que outras. O próprio Elindros comandava com maestria inimitável todo o exército. Contudo, a um coração já corrompido e influenciado pelo pecado, restam apenas a cegueira e a ignorância. Para esses, fato ou argumento algum será o suficiente para fazer-lhes desacreditarem de suas teses falaciosas e aceitarem que, na verdade, estavam redondamente enganados por seus próprios desejos. Ao não aceitar os ditames do Criador acerca de sua própria vida, Elindros insidiosamente engendrou um plano. Enganou metade de seus companheiros e liderou uma revolta contra Deus, com o escopo de igualitarizar as relações entre os seres viventes. A sedição cósmica seria uma guerra que abalaria o firmamento. Elindros prometia aos outros que faria um mundo onde não haveria mais rei, ainda que até a transição entre os sistemas, ele próprio fosse o rei absoluto. Muitas batalhas foram travadas entre as duas forças litigantes, causando desordem e destruição por todo o cosmo. Ainda que estivessem em uma guerra, os que ficaram ao lado do Criador
precisavam continuar mantendo a ordem no universo. Já os igualitaristas, livres de tais obrigações, poderiam lutar com tudo aquilo de que dispunham. Vendo isso, o Todo-Poderoso criou leis que regeriam o firmamento e a natureza, a fim de que seus homens lutassem com todo o ardor e fruíssem de todas as suas forças. Foi assim que a guerra teve uma reviravolta e o antigo vice-comandante do Exército Unificado, Caleb, um guerreiro valoroso e que ficou do lado de Deus, venceu Elindros e lançou os rebeldes a serem relegados na Terra. Derrotado, Elindros prometeu vingar-se do Criador, vendo no ser humano sua vítima perfeita. Depois da sedição cósmica, os rebeldes perderam a luz que outrora o Todo-Poderoso havia compartilhado com eles, nascendo assim os espíritos das trevas. O rei, temendo que o poder dos espíritos criasse grandes cataclismos por causa do dissídio entre luz e escuridão, deu origem a Yavarkoda, um espírito cujo único propósito seria o de servi-lo. Com efeito, instruía seu arauto a repartir o mundo original, com o escopo de separar as grandes raças umas das outras. O mais orgulhoso dos espíritos, aquele que deu toda a sua vida por um sonho mais do que utópico, foi proscrito junto aos seus no umbral, onde governaria os homens ímprobos que vieram finados do plano físico. Todavia, Elindros continuava a maquinar formas de chegar-se para junto do homem, sem que o arauto de Deus investisse contra as suas forças. Certa vez, observou que o próprio Yavarkoda, para revelar-se ao ser humano, repartia novamente o mundo, criando a camada onírica, onde a lógica criacional não seria necessária. Viu então a chance ideal para avançar na peleja perpétua contra o bem.